O índice de suicídio entre os jovens e adolescentes negros cresce e é 45% maior do que entre os brancos. Então, para saber um pouco sobre essas causas, essa relação causa e efeito, é que nós vamos conversar agora com a nossa amiga, irmã e psicóloga Edelvais Peluso, que é psicóloga do Clínica da Alma também. Vocês já viram aí na sua telinha, com toda certeza. Edelvais, bom dia. Tudo bem com a senhora? Felizmente. Que bom recebê-la no nosso De Tudo Um Pouco, né? Porque estava ali assim, só a Clínica da Alma e tal. Não, agora aqui com a gente. Eu estou contente de estar aqui, especialmente por poder tratar o assunto que vamos tocar nele agora. A gente seria assim, a gente teria os desdobramentos desse assunto, por exemplo, falar o tema suicídio, né? Jovens, negros, daria para fazer assim todo um programa só com essa chamada ali. Sim. Mas aí eu pergunto para a senhora exatamente sobre isso. Por que dessa incidência maior nos jovens, principalmente adolescentes, né, é maior entre os negros? É um índice que foi apontado através de uma pesquisa bem consistente feita pelo Ministério da Saúde, que não nos surpreende. É um dado curioso, mas é fácil compreender, porque existe realmente fatores predominantes para este grupo étnico que fica em desvantagens sociais. Então, entra aí o fator da segregação, o fator, assim, da ancestralidade, o histórico que ele traz consigo, as suas vivências que são pesadas em discriminação, em desvantagens, em desvalorização. Isso traz sofrimento emocional para o indivíduo. E aí, então, se achando, né, diante dessas circunstâncias todas, os jovens, então, eles cometem ali o suicídio, tendem a cometer. Nós vamos colocar ali alguns gráficos ali para que a gente entenda sobre esta chamada aqui, para que você de casa já perceba, visualize a importância desse tema, que, como a Edelvais falou, é exatamente assim, um privilégio para poder falar, para levantar essa bandeira. Então, pode colocar na tela aí que os suicídios entre os adolescentes e jovens negros, o risco, né, na faixa etária de 10 a 29 anos, foi deste percentual aí, 45% maior, né, comparando os negros e os brancos em 2016. Mas a gente vai ver aí o apontamento, Edelvais, olha só, em 2012 foram 34, 13, 38, 14, caiu, 32. Mas em 2015 já sobe, passando aí para 37 e 2016 para 45% maior. Dentro desses fatores aí múltiplos que levam, né, a esse suicídio, hoje, como que a senhora, dentro da profissão, né, da arte que exerce aí da psicologia, como que vê sobre o apoio, o cuidado, como uma forma de ação pública, né, a gente tem que pensar na ação pública, e também social como um todo? A ação pública é que traz esse registro. Então, assim, tem sido criado um plano de atenção especial, né, à população negra no nosso país. Agora, nós temos que contribuir para a efetividade desses planos. Então, a nossa sociedade ela tem que reagir de forma mais cristã, de forma mais amorosa, tendo um acolhimento, promovendo perspectivas de um futuro positivo, dando chances, acolhendo, aceitando, amando a nossa contribuição social nessa aceitação. E profissionalmente, ter o acolhimento dentro dos critérios terapêuticos, porque eu vou denunciar um mito que
rege em nosso meio de que o jovem ele tem essa tendência de autoextermínio como se fosse algo natural. Não é mesmo? Não, diz que é uma característica da adolescência. Então, a gente pensando dessa forma, a gente está contribuindo para um agravamento, para desdobramentos de consequências negativas e ruins. E também, por exemplo, para quem admite isso, torna-se também quase que uma expiação de uma culpa por não termos feito nada para mudar isso, né? Ah, não é comum. Ufa, tirei minha culpa. Também tem esse outro lado, né? Dar mais atenção, porque o autoextermínio, ele dá sinal antes, ele sinaliza. Então, se a pessoa expressa frases como que eu quero sumir, desaparecer, a vida não tem sentido, características de pontos suicidas precisam de uma atenção especial, precisa ser considerada e conduzida, ou a um atendimento profissional, um suporte espiritual, pastoral, né? E politicamente, socialmente, o acolhimento. Agora, Edelvaz, dentro desse contexto também, a gente vê que a tendência a esse nível aí, a esses números de suicídio, ela é 50% mais efetiva quando se diz para os homens, não é? Os homens e homens negros aí, que é o que nós estamos falando. Isso aí também vale por essa condição de não aceitação social, pressão talvez por causa de emprego. Soma esses fatores, né? Então, o déficit fica na identidade. Quem eu sou? Quase nada. Não sou visto, não sou considerado. O desemprego, né? O consumo abusivo de álcool, de drogas, potencializa o risco. Né? Então, o grupo masculino, né, jovem, até essa idade que foi mencionada, 29 anos, ele tem que ter uma prospecção de futuro e ele é limitado. Isso é depressivo, promove o decaimento e esse sofrimento é tão intenso que ele faz a opção de buscar um alívio imediato, que é o fim imposto pela morte. Isso justifica o comportamento do suicida. Agora, ainda eu volto sobre essa questão de mudar esse quadro, porque, por exemplo, a gente fala aí sobre o racismo, né, como um todo, mas, às vezes, as medidas práticas, a gente vê a criminalização, ok, tudo, mas a efetivação disso pelo lado não só punitivo, mas pelo lado educativo também precisa ser batido nessa tecla até já começar pelas próprias famílias negras e pela sociedade. Porque o Brasil, por exemplo, nós temos mais negros, se for olhar, do que brancos, não é? Sim, mas quando nós falamos negros e brancos, essa classificação, ela é dada por uma autodeclaração. Então, é você que se autodeclara a cor e a raça. Então, eu conto pelas características individuais que trago comigo. É a minha bagagem, é como eu me identifico. Se eu tenho déficit na minha identidade, eu vou ficar desajustado. Eu vou ser inadequado. Isso vai trazer para mim sofrimento emocional. E daí eu não consigo os meus resultados. E eu não conseguindo os meus resultados, a angústia é tamanha que eu me enquadro dentro deste perfil que nós estamos citando aqui. A senhora vê, por exemplo, de uma forma geral, o Brasil ainda vivendo esse problema velado, mas real, de uma maneira muito forte, que é o racismo? Sim, isso é inegável, acontece. Muita discriminação, a segregação, né? Fatores culturais herdados, eles permanecem. A escravatura, sabe? As desvantagens sociais, elas persistem, elas vão visitando gerações e a gente precisa romper com isso dentro do nosso critério, assim, espiritual, sabe? Sermos irmãos, termos o amor de Deus e ver a igualdade, tratar isso como algo assim dos céus para a gente, a unidade, a comunhão. Até considerar a
criatividade de Deus de colocar um com o olhinho mais puxado, outro mais pretinho, outro mais branquinho, um com o cabelo amarelinho, outro com o cabelo mais escorridinho. É entender que essa pluralidade ali, talvez, ali, essa diversidade, também é obra de Deus e que a caveirinha, no final, é igual para todo mundo, não é? É sim, fica fácil a gente entender quando a gente olha por esse prisma, mas acontece também uma forma de se prejudicar a autoaceitação, sabe? Quando a gente não se coloca na situação assim, do que realmente somos, quem somos nós aos olhos de Deus. E o que tem contribuído muito para essa divergência de foco é bullying, é internet, sabe? Essa diferenciação, essa criatividade que você citou, seria tão poética aceitá-la, mas a crítica, ela é negativa. Então, eu entro numa espiral que é negativa, de depreciação. E isso me traz dor emocional. E essa dor soma com o que eu já trago comigo, que é uma ideação de morte, é um pensamento nocivo. E ele me adoece. Então, a forma de se adoecer e a forma de se morrer entre os negros no Brasil é uma iniquidade na saúde. Então, nós precisamos de romper, e quando fala de iniquidade, talvez, assim, para o grande público não seja uma palavra de muito tato, convivência, né? Mas é essa distorção, né? Iniquidade significa distorção que vem, se que refere ao mal. Né? Se refere ao mal, aquilo que está de errado, aquilo que está torto, Isso. Na verdade, a palavra significa torto. E isso a gente precisa fazer. Então, Edelweiss, para a gente pensar aqui, a gente já fechando o nosso bate-papo aqui. Pois não. Conta para a gente, assim, espiritualmente, a sua palavra, por exemplo, para os cristãos que nos assistem agora, sobre até ação e reação nesse contexto. Esse contexto é uma oportunidade preciosa para sermos luz na escuridão interior de determinados indivíduos, né? Eu tenho que ver no outro, sabe, o meu campo de ação cristã. Então, fica aí o recado, né, para que todos nós possamos, assim, exercer a nossa cidadania no reino de Deus, aqui nessa terra. E aí nós vamos fazer essa diferença como igreja, como Exato. corpo. Então, por isso que sempre eu digo aqui, sabe, Edelweiss, a gente levanta essas bandeiras exatamente para mostrar, levar a educação, Sim. levar ali essa edificação àqueles que nos assistem. Fazendo uma TV aí de respeito, que respeita a todos e respeita também a sua família. Edelweiss, a gente só tem que te agradecer por nos dar aí esse seu tempo precioso e agora vir contribuir conosco aqui no nosso Instituto Um Pouco. Muito obrigada. Brigadíssimo, volte sempre. Vovó Edelweiss, né? Tá chegando a segunda netinha, né? Terceira. Terceira já? Samuel, Sofia e Sara. Isso, agora tá vindo a Sarinha aí. Parabéns mais uma vez, obrigado por nos dar honra aqui. Ok. Deus abençoe. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.